4. Primeiro pilar. Saúde física e emocional. O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Eu, como acupunturista, sempre achei que as agulhas ajudavam na cura das doenças que a medicina ocidental falhava em resolver. Imaginem como fiquei abalado quando descobri que mesmo a medicina oriental, e tampouco a ocidental, não tem a capacidade de curar, quando na verdade ambas são especialistas em tratar os sintomas, esperando que o próprio corpo promova a autocura. 95% dos médicos só atrapalham o processo natural do corpo. Palavras de um de meus professores da faculdade, que é médico. Para entender o que precisa para curar, temos que entender o que é a doença. A doença é o resultado de um evento emocional repetido em nosso passado, e que não foi confrontado, evento esse que foi enterrado na mente e ignorado. Quando na verdade é bem diferente, o corpo tenta conversar conosco por meio das doenças e sintomas, para que se resolvam problemas emocionais, que na maioria das vezes nem ligamos ou nos damos conta, eventos esses que nos influenciam, e mais ainda, estão bem enterrados em nosso subconsciente. E quando resolvemos esses eventos emocionais do passado, parece que como em um passe de mágica ou milagre, o processo de cura começa. Existem várias técnicas que você pode descobrir sozinho o evento emocional que era a causa para sua doença. Confuso? Deixe-me explicar. Item anote a idade quando se manifestaram os primeiros sintomas da tal doença. Item tente lembrar um evento emocional que aconteceu 1 ano antes da manifestação dos primeiros sintomas. Normalmente eventos emocionais demoram 1 ano para se manifestar. Caso não tenha acontecido nada significante, divida essa última idade por 2 e tente lembrar eventos emocionais que aconteceram na tal idade. Exemplo, item com 51 anos se manifesta alguma doença. Analise o ano anterior, quando tinha 50 anos. Caso não encontre algum evento, divida a última idade por 2 e avalie quando tinha 25 anos. Item caso não encontre nada, divida a última idade por 2 e avalie quando tinha 12 ou 13 anos para um evento emocional possível. Caso não lembre de nada ou não aconteceu nada, divida novamente quando na idade de 6 anos. Item avalie novamente algum possível evento emocional. Caso não encontre o evento ocorrido, divida novamente e siga assim dividindo. Caso você tenha chegado na idade entre 1 ou 9 anos, em que provavelmente tenha um evento relacionado à saúde. O evento emocional tem relação a um fato que aconteceu nos meses de sua gestação, onde sua mãe passou por um evento emocional que o marcou. Como o feto não está separado de sua mãe, conforme a idade que manifestou o evento de saúde, você vai saber o mês da gestação que a sua mãe passou por um evento emocional que marcou seu subconsciente. Essa técnica é muito usada por vários terapeutas judeus ao redor do mundo. Vou lhe contar uma história de muitas das experiências que aconteceram comigo. Uma amiga estava reclamando de vários sintomas que afetavam a qualidade de vida dela, mesmo sendo uma mulher nova feliz, casada e com uma filha linda. Ela veio até a mim reclamando de pneumonia, e dizendo que se repetiam a cada 2 ou 3 meses, secreções no ouvido e fobia de água. Começamos a analisar por meio da técnica mencionada e descobrimos o seguinte: as pneumonias começaram depois que ela se tornou mãe. Seguimos a análise e chegamos aos 3 anos de idade, onde ela lembrou que começou a secreção no ouvido. Então pedi que ela fosse conversar com a mãe dela, e que a questionasse sobre o que teria ocorrido no 3º mês da gestação. Foi incrível o que descobrimos, depois do choque que a mãe mostrou ao revelar para a filha. A mãe da minha amiga, quando estava no 3º mês de gestação, lembrou que realmente estava conversando com o marido, e que planejaram fazer um aborto e terminar com a gravidez. Agora entenderam o que aconteceu? O fato é que o feto sabe e sente tudo o que acontece com ele e com a mãe. Um detalhe é que o feto não diferencia ele e a mãe, então tudo que a mãe sente ou experimenta emocionalmente, o feto sente como se fosse com ele mesmo. Minha amiga ouviu os pais querendo abortar, isso gerou o problema no ouvido e a fobia de água, quando ela estava em um ambiente aquático, quando sentia o medo de morrer. Até então a fobia que era inexplicável sumiu, e hoje minha amiga está fazendo aulas de natação, e a secreção do ouvido acabou. E o interessante é que as pneumonias não voltaram. Importante mencionar que o pulmão é ligado à emoção de mágoa, e quando ela se tornou mãe, o subconsciente se manifestou como pneumonia. Outra história que mostra o resultado dessa técnica. O pai de um amigo meu entrou em depressão profunda depois da separação da esposa. Ficou na casa da filha e nem saía da cama. Tinha que ser alimentado e precisava de ajuda para tomar banho. Chegou a usar fraldas geriátricas por nem conseguir sair da cama. Meu amigo me chamou para ajudar o pai dele. Eu sentei na sala, mandei chamá-lo e disse: custe o que custar, ele tem que sair da cama e sentar na mesa comigo. O bom é que o pai queria melhorar, mas não tinha ferramentas para isso. Vendo a situação dele, um homem com 69 anos, que era bem de saúde e de vida, transformado em um esqueleto frágil, bem à minha frente, expliquei para ele que a depressão é o resultado da raiva voltada contra si próprio. Ela é desenvolvida por eventos do passado que geram raiva e que, quando não direcionada contra ninguém, mas contra si mesmo, com o tempo, cria a depressão. Fizemos o cálculo dos ciclos e vimos que o que ele sente no momento realmente voltou em ciclos com o mesmo efeito emocional, de raiva contra si mesmo. Pedi para ele tentar focar nessa emoção e rever quando ele recorda a primeira vez que sentiu o mesmo. Esclareço que muitas vezes as pessoas não conseguem lembrar os eventos emocionais do passado. O que temos que fazer com a gente mesmo é usar os sentidos para ativar a memória. Pedi para que ele fechasse os olhos e me falasse qual era a cor que aquela raiva tinha e como ela cheirava, se tinha algum som ou voz, e também qual nome se dava a ela. Raiva é o nome geral. Cada um tem nome específico que ajuda a detectar o evento. Nós conseguimos ativar uma memória de que quando tinha 10 anos de idade, jogando futebol com amigos, sem querer, ele tropeçou na bola, caiu e bateu as costas e ficou uns 10 segundos sem respiração.
Ele relatou que ninguém veio ajudá-lo, porque ninguém percebeu, então ele se sentiu impotente e isso gerou raiva já que não tinha quem culpar. Essa raiva virou contra ele mesmo, por ter esse momento de impotência, que no futuro iria se manifestar fisicamente, depois de trazer o evento principal para o presente, e com algumas técnicas, livrar o passado, como escrito no meu livro Mentalidade Judaica Positiva. Hoje ele voltou a ser um homem saudável e independente. Um terceiro exemplo é um recente caso que ajudei a tratar. É de um menino de 4 anos de idade, que estava sofrendo de refluxo e vômitos, e vários exames não mostraram nenhum motivo fisiológico. Os médicos apenas remediavam com medicamentos para refluxo. Fui indicado aos pais do garoto, por meio da vovó que é uma aluna minha. Logo perguntei a eles quando apareceram os primeiros sintomas, e descobri que havia começado uns 2 meses antes de ele fazer 4 anos. Uns 3 ou 4 meses antes de me chamarem, para agilizar o atendimento do caso, descobrimos que uns 4 meses antes da mãe engravidar, ela estava com o marido em um sítio passando férias, quando foram vítimas de um assalto seguido de sequestro. Ficaram por algumas horas sendo ameaçados de morte e sendo aterrorizados. Graças a Deus, tudo acabou bem. Eles fizeram um tratamento psiquiátrico para tratar o trauma. O incrível era ver como eles estavam revivendo o evento, como se estivesse acontecendo no momento. Isso era o sinal para mim que não haviam se libertado, ou como eu falo no livro Mentalidade Judaica Positiva, não aprenderam a lição do evento. Forcei para que eles confrontassem o evento, dei algumas técnicas para liberarem o passado, mas o mais importante que pedi a eles foi tentar descobrir qual a lição desse evento, por mais negativo e traumático que fosse. E o que aconteceu em seguida foi incrível. O filho do casal parou de ter refluxo e de vomitar. Mas quem passou a ter era a mãe, e o pai ficou com enxaquecas, ligado aos rins, o que representa questões de vida e de morte. Era um bom sinal, um evento que não foi lidado ou confrontado na forma correta, e foi enterrado manifestado na criança. Quando, por fim, resolvemos o evento emocional, aprendendo a lição, os sintomas desapareceram. Para finalizar esse pilar, vou resumir com a relação dos órgãos e quais emoções os afetam: raiva, fígado, tristeza e mágoa, pulmão, angústia, preocupação, estômago, estresse e ansiedade, coração, medo e fobia, rins. Resumindo, toda doença é resultado de um evento emocional negativo do passado que não foi resolvido. Ele vai se manifestar no futuro, fisicamente, para que possa trazer cura verdadeira e uma elevação espiritual para o físico. Conforme o grande sábio judeu, médico e filósofo Maimônides, uma alma saudável num corpo saudável, ambos estão conectados e assim têm que ser tratados. Vale lembrar, caso perceba algum sintoma que aparentemente possa se desenvolver em uma possível doença, um médico ou especialista deve ser consultado. Mas tenha certeza de que, para curar de forma efetiva, existem 3 emoções que ativam esse processo: amor, gratidão e alegria. Amor. Todos conhecem a frase bíblica: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos capítulo 19 versículo 18. O mundo ocidental se apoia muito sobre este versículo e os derivados dele, mas há um porém, e um porém muito grande. A nossa sociedade se encontra em um momento radical, com muita cobrança e muito estresse. Você está sendo vigiado 24 horas por dia, no trabalho, na família, escola, faculdade e mais ainda nas redes sociais e no mundo virtual como um todo. Isso leva a maioria das pessoas a não confrontar nosso maior cachorro. Farei uma pergunta e quero que você seja sincero com você mesmo. Como podemos amar o próximo como a nós mesmos, se não nos amamos como devemos? Vou explicar porque uma das doenças que mais afeta a população no mundo nos dias de hoje é a depressão, a falta de amor próprio. Quer saber se você se ama ou não? Isso não é fácil, mas é simples. Você fica com raiva de si mesmo quando falha? Tem dificuldade para se perdoar quando cometeu um erro? O que você faz com essa raiva ou frustração contra si mesmo? Já parou para pensar nisso? Agora faço outra pergunta. Se você tem um filho e ele faz uma bagunça enorme, é claro que você vai ficar bravo. É natural que você chame a atenção dele ou ainda o coloque de castigo, mas isso faz parte do processo de educação. Pense, você vai ficar com raiva dele para sempre? Se são seus filhos, isso passa rapidinho, não é? Verdade? E outra, e se o seu grande amor fizer algo errado ou algo que o deixe com muita raiva? Bem provável que você não fique menos amoroso ou raivoso, não é verdade? E o seu animal de estimação? Ficaria com raiva para sempre do seu cachorro ou gato? Como pode pensar que ama todos, se você não se ama pelo menos igualou ainda mais? Não estou falando de soberba, mas sim em se amar e se valorizar. Isso significa que tudo pelo que passa faz parte de seu processo de crescimento, mas ficar com raiva ou frustrado consigo mesmo, sem ter como resolver. Isso leva a mentalidade para um conflito de impotência e o levará para o quadro de depressão. Ame a si mesmo, para que possa amar o próximo. Ame a si mesmo. Assim poderá promover a cura e trazer equilíbrio para sua vida e sua saúde. Amor em hebraico escreve-se assim, ahava. Existem muitas explicações em hebraico sobre esta palavra, mas quero mostrar 2 para que você possa entender o que é mesmo o amor. O valor numérico da palavra ahava em hebraico é 13, 1 mais 5 mais 2 mais 5. E o número 13 tem o mesmo valor numérico da palavra, 1 mais 8 mais 4. Vamos começar com amor. Para pode ser Deus, mas também pode ser para você mesmo, porque ahava em hebraico são 2 palavras. Ahava significa o que dá. Amor sim é uma emoção divina, não há discussão. Mas imagina que essa emoção o conecta à fonte do amor e à fonte da cura. Ainda mais quando unimos nosso amor aos outros, amor mais amor, 13 mais 13, vale 26 que por sua vez, é o valor numérico do nome sagrado de Deus, o tetragrama. Quando você ama a si mesmo e consegue amar o próximo de verdade, isso permite a conexão com o eterno, trazendo a luz divina em sua vida.
Nesse momento, as enfermidades não têm mais existência, deixam de fazer parte da sua realidade. Gratidão. Você já percebeu que todos, e digo em todos os lugares que visitei e conheci pessoas e culturas, todos, sem exceção, depois que a criança aprende a falar papai ou mamãe, os pais ensinam a criança a falar obrigado ou agradeça sempre que receber algo. O que sua mãe lhe ensinou? Filho, agradeça ou o que se fala? Todas essas frases para nos ensinar a agradecer por tudo que recebíamos quando éramos crianças. E mais ainda quando não agradecíamos, nossa mãe dizia, algo que falamos para nossos filhos, filho, agradeça. Se não agradecer não vai receber mais, não é verdade? Incrível como fomos educados e educamos nossos filhos, mas infelizmente não agimos assim. A vida nos oferece tudo de bom e do melhor, e tudo que o Criador quer é que nos demos bem. Claro, como pai educador que quer nossa evolução e crescimento. Mas para que nós possamos crescer, temos que confrontar os problemas, as dificuldades ou melhor, confrontar nosso cachorro. Pense comigo, se você já tem mais de 30 anos, já tem algumas experiências de sucessos ou fracassos na vida. Os únicos que não fracassam são aqueles que nunca tentaram fazer algo na vida. Mas seja honesto com você mesmo, olhe para trás. Quais são os momentos que você se lembra? Momentos que marcaram seu crescimento? Na faculdade você se lembra mais da época das provas ou da festa de graduação? No momento da vitória, ela teria algum valor se não tivesse algo para superar? Alguma meta que era difícil ou parecia impossível, e no final você superou e alcançou um novo nível de ser, não merece gratidão? Esses momentos de dificuldades e apertos são os que nos fazem crescer. Foi dessa mesma forma quando nascemos e tivemos que passar por uma passagem estreita e apertada, mas o choro veio logo depois, mesmo os médicos dizendo que foi apenas a primeira respiração, e o mais correto é a nova expansão, nova forma de ser. Nossa vida é feita de momentos de aperto, vitórias e novas formas de ser. Até na academia ou em qualquer atividade física, nós sabemos que temos que passar pela dor para conseguirmos algum tipo de crescimento. E não há como enganar o processo. Ou você confronta o seu cachorro, ou ficará correndo dele. Mas você não irá crescer. Agora que você sabe o processo que teve de passar para chegar até esse momento, lendo este livro e vivendo esses momentos, graças a todos esses eventos, as suas vitórias são consequências das atitudes tomadas nos apertos. Sem eles, as dificuldades e os problemas, não haveria crescimento. Agradeça. Agradeça por tudo. Você acordou hoje? Agradeça. Sabe quantas pessoas não vão acordar hoje? No judaísmo, nós agradecemos toda manhã, pois o Eterno devolveu a nossa alma por acreditar em nós. Acreditar que somos capazes para fazer esse dia valer. Se Deus acredita em nós, já imaginou? Em que duvidamos? Na medicina chinesa, a dor é uma coisa positiva, um sinal de vida. Se você tem alguma dor no corpo, agradeça. Isso é sinal de vida. E muitas vezes, o mero agradecimento pela dor já faz ela melhorar e até sumir. Agora, será que você me venderia um de seus braços? Ou um olho? Quem sabe uma de suas pernas? Por qual valor você venderia? Não venderia, não é mesmo? E mesmo que vendesse não seria algo tão barato, ou pediria alguns milhões, não é verdade? Você sabia que a riqueza é calculada conforme o patrimônio que alguém tem, e não conforme ele ganha por mês? O senhor Bill Gates não ganha bilhões por mês, mas ele tem bilhões, então quanto você vale? Agradeça. Você é casado? Sabia que há pessoas solteiras que tudo que elas querem é achar alguém para viverem juntas? A solidão é um inferno. Você tem alguém para compartilhar a sua vida? Alguém para aguentá-lo? Que aguente suas loucuras. Eu falo por mim, é claro. Agradeça. Você tem filhos? Sabia que há milhares de pessoas ao redor do Brasil que tudo que querem na vida é ter um filho? E não conseguem ter por N motivos. E você? Tem 1, 2 ou 3? Agradeça, mesmo quando eles o deixarem louco e com vontade de vendê-los. Posso continuar o livro todo mostrando coisas grandes, médias e pequenas que podemos ser gratos, ou melhor, temos que ser gratos. Nossos sábios nos livros sagrados fazem a pergunta: quem é rico? E logo tem a seguinte resposta: rico é aquele que está feliz com o que tem. Olha o que você tem, quanto você realmente vale. Tanto para você, sua família, seus amigos e o mais importante de todos, para Deus que o criou. O Rabino Nachman de Breslav, um dos grandes sábios do povo judeu, que viveu há cerca de 200 anos, disse: o dia em que você nasceu, é o dia que Deus decidiu que o mundo não pode existir mais sem você. Seja grato pelo que você tem, porque a gratidão vai lhe trazer muito mais saúde, mais riqueza, mais felicidade e alegria. Lembre-se do que nossas mães nos ensinavam: filho, agradeça. Se não agradecer, não vai receber mais. Alegria. Muitas vezes confunde-se alegria com felicidade. Felicidade é a emoção que está dependente de eventos felizes, derivando assim da felicidade. Já a alegria é um estado de mentalidade. Se você tem qualidade da mentalidade evoluída, você determina o seu estado de mentalidade. A alegria é a chave principal de uma elevada. Eu pessoalmente não entendo como as pessoas não conseguem estar sempre alegres, não consigo entender essas pessoas que ficam mal-humoradas o dia todo e ao mesmo tempo não fazem nada para mudar. Sobre a alegria, hoje a medicina também afirma que é um ingrediente importante no processo de cura, especialmente em doenças crônicas e em alguns casos terminais. Pode parecer um pouco de arrogância ou alguma forma de insensibilidade para com os outros, mas totalmente ao contrário. Ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas mal-humoradas e negativas, ninguém gosta de sentir essa energia que sai delas. Mas todos gostam de estar com pessoas positivas e alegres, que os fazem rir e se sentir melhor quando se despedem do que quando chegaram. Por que você não pode ser como uma dessas pessoas? Por que não ser aquela pessoa que todos querem por perto, só por se sentirem bem? E o que você faz para que elas se sintam melhor e mais alegres?
No judaísmo nós temos uma regra muito importante e crítica para nossas vidas. Um grande mandamento, uma ordem divina, estar sempre em alegria. Essa regra ou dogma, como queiram, é derivada de um versículo que se encontra em Deuteronômio 28, em que o povo judeu no deserto está sendo advertido por Moisés, por transgredir os mandamentos e as ordens divinas. Esse versículo escapa aos olhos de muitos, até mesmo de judeus. Moisés avisa que as desgraças que o povo irá sofrer não serão por transgredirem a vontade divina ou por serem perversos, mas sim por não estarem em alegria e gratos. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Deuteronômio CAPIUL, o 28, versículo 47. Se você prestar atenção na frase que coloquei anteriormente, um grande mandamento, uma ordem divina, estar sempre em alegria. Gramaticalmente não faz muito sentido, tanto em português como em hebraico, eu devo ser alegre. Mas como posso estar em alegria, e ainda mais sempre? Nossos sábios ensinam que a referência de estarem refere-se ao seu estado mental. Estar sempre em estado de alegria, isso só é possível quando aprendemos a controlar nossa mentalidade e nossos pensamentos. O poder maior que cria a realidade é quando você tem a capacidade de pensar ou mentalizar, o certo mesmo é quando a situação atual causa emoções erradas. Exemplo, há uma história famosa que escutei do Rabino Shalom Arush, grande rabino em Israel e conhecido mundialmente. Quando estavam no meio dos estudos na Yeshiva, casa de estudos, um dos alunos correu para a sala e avisou um dos outros alunos que o carro dele tinha acabado de ser roubado. O rabino conta que o aluno que estava dependendo do carro para seu trabalho de autônomo, e mais ainda, não tinha seguro, começou a dançar e cantar. Eu não entendo nada, mas tudo que Deus faz ele faz para o bem. E assim repetiu várias vezes, mesmo aflito criou fisicamente uma realidade diferente. Vendo isso, os colegas ficaram abismados, impressionados e se juntaram. Fizeram uma vaquinha e na mesma noite, compraram um carro novo para o amigo e colega de estudos. O Rabino Arush explicou que o propósito era ele receber um novo carro, mas para isso, ele tinha que perder o carro velho. Como ele lidou com o evento, definiu a velocidade que se revelou o motivo. Como ele mesmo estava cantando, não entendo nada, só sei que tudo que Deus faz, ele faz para o bem. E ainda mais em hebraico, as palavras em alegria são as mesmas letras das palavras em pensamento. O estado mental que você se encontra é que vai definir como será sua realidade. Não é algo fácil, mas sim, é simples. Requer treinamento e prática até criar uma realidade favorável. Isso vai iniciar o processo de cura. Agora gostaria de lhe dar um presente e contar para você um segredo mais forte, capaz de trazer a cura verdadeira de nossas enfermidades. Isso se chama perdão. Perdão. Muitas vezes, se não sempre, nós guardamos rancor e raiva, mesmo não cientes, para o nosso passado, quando muitas vezes o motivo da raiva e rancor já morreu ou faleceu, se foi uma pessoa que nos magoou, e nós ficamos com esse sentimento venenoso que nos mata por dentro cada dia mais. Observe que a maioria das doenças terminais, como no caso do câncer e de vários outros tumores malignos, é causada por rancor e raiva interna. Em hebraico, o nome da doença câncer significa rancoroso e raivoso. E o mais incrível é que em hebraico a palavra doença é uma letra menos da palavra perdão, como a letra extra e menor do alfabeto hebraico, o YUD, que também é a letra mais ligada com a divindade na Kabbalah, conhecimento esotérico judaico, em que o perdão é uma qualidade divina, requer tão pouco esforço físico e ao mesmo tempo é tão difícil. Existem vários exercícios para levar a pessoa a perdoar o passado dela, cada caso é um caso, mas com certeza, o processo mais importante no processo de cura é perdoar. Perdoe as pessoas que o magoaram ou fizeram mal a você. Perdoe o passado que muitas vezes parece um passado cruel, mas o mais importante, perdoe a si mesmo.